Muito bom dia, agronegócio. Segunda-feira, 27 de junho de 2022, 8 horas, 41 minutos pelo horário oficial de Brasília. No ar a nossa abertura de mercado. Estamos ao vivo pelas redes sociais do Notícias Agrícolas, Instagram, YouTube e também pelo Facebook. Além, claro, de estarmos ao vivo no noticiasagricolas.com.br, senhoras e senhores, então sejam bem-vindos. Vamos juntos na próxima hora para trazer informações sobre os principais mercados, aquilo que já é notícia nesse início de semana, nessa manhã de segunda-feira. Vamos começar juntos a semana e temos também a presença já conosco de Jefferson Souza, analista de fertilizantes da Agriinvest Commodities, já que na semana passada um dos destaques, ao contrário da despencada das commodities, foi uma disparada nos preços da ureia, subiram bem agressivamente. Vamos entender também se esse movimento se deu para os demais grupos de fertilizantes, enfim. Vão aí já preparando as suas perguntas, que já a partir de 8h50, 8h55, o Jefferson Souza já estará conosco. Combinado assim? Mandem também de onde vocês estão falando, mande as suas perguntas, as suas dúvidas, as suas críticas e sugestões. A gente quer receber, né, a tua participação, a gente quer te ouvir, a gente quer que você participe conosco, você ajuda a fazer o Bom Dia Agronegócio, né? E a gente quer você com a gente, portanto. Vamos começar como a gente sempre faz, lembrando duas coisas. Bom Dia Agronegócio tem o apoio da Cochupé, a maior cooperativa de café do mundo. E número 2, Letícia Guimarães nos acompanha pela redação do Notícias Agrícolas, colhendo ali as suas participações, de olho nos seus comentários, né? Então, vá mandando, como eu falei, vá mandando as suas perguntas, que a gente quer te ouvir por aqui, tá certo? Bom, vamos fazer o seguinte então, ó. Vamos de olho nos preços para começar, porque essa é uma segunda-feira, vamos dizer assim, porque, né, com o que está acontecendo para frente, não dá para saber se é uma semana. Mas é possível a gente ver que a segunda-feira é um dia de recuperação para as commodities ou para parte delas, né? E a gente vai monitorar por aqui. A soja sobe 0,5% na Bolsa de Chicago. Para o primeiro contrato, não, mas o segundo, que é o mais negociado agora, que é o agosto, vale $15,29 por bushel. O milho cai 0,5% para valer $7,45. O trigo tem uma alta de 0,8% agora na Bolsa de Chicago, para ser cotado a $9,44 por bushel na manhã desta segunda-feira. Entre os derivados de soja, temos pequenas altas também. O óleo de soja sobe 0,7%, valendo no primeiro vencimento 65 cents mais 40 por libra-peso. E o farelo de soja, 0,5% de alta para $392,70 por tonelada curta, tá? Então, temos essas movimentações para os derivados de soja, que naturalmente ajudam a manter ali em alta os preços do grão, né? Então, essa movimentação dos derivados se reflete também nas altas negociadas aqui para a soja. Mais cedo, essas altas eram de 2 dígitos, tá? Nesse momento variam de 13,5 a 9,5 pontos, mas já foram mais altas, já passaram ali de 13 e 14 pontos nos principais contratos, tá? Já a gente vai detalhar esse mercado e entender o porquê dessa movimentação, tá certo? Bom, na sequência, vamos dar uma olhadinha na Bolsa de Nova York. O café sobe, tem alta de 0,3% agora para $2,24 por libra-peso no contrato mais negociado. O açúcar opera estável com 18 cents mais 31 por libra-peso. E segundo pôde apurar o Jonathan Simeão, nosso especialista aqui no mercado sucroenergético, tivemos já uma movimentação mais para o lado positivo, com o mercado testando algumas leves altas. Já a gente abre mais vencimentos, mais cotações para entender como é que está esse mercado. E temos o algodão na sua tendência de baixa, na sua despencada ainda acontecendo. O algodão vale 96 cents mais 82 por libra, perdeu o patamar de $1 por libra-peso e tem baixa agora de 1,3%, tá? Nesta manhã de segunda-feira. O petróleo sobe 0,4% no WTI, que tem $108,05 por barril, e no Brent, que é referência para a Petrobras, referência global para oferta e demanda, uma referência mais ampla, $109,81, uma alta de 0,65% agora, ou 0,7%.
tá? O gás natural cede 1,3%, o ouro sobe 0,3%, a prata 1,6% de alta, o cobre 0,6% de ganho. Vamos dar uma olhadinha no mercado chinês, bolsa de Dalian, mercado futuro lá na China. Tivemos alta para o farelo, baixa para o óleo de soja, alta para o milho. Resumo da Agrinvest combinando fundamentos e financeiro. Bolsas em alta na Ásia e na Europa. G7 preparando mais sanções sobre a Rússia, mirando o ouro e o petróleo. Petróleo estável. As commodities estão subindo hoje na carona da China. Por quê? Presta atenção. Cidades chinesas estão suspendendo a necessidade de testes em massa. Restaurantes em Xangai e Beijing, ou Pequim, estão voltando aos poucos ao normal. Para os fundamentos agora, clima americano mais benéfico derrubando o milho. Demanda europeia por milho voltou, vai ajudar a equilibrar o mercado. A Espanha precisa cobrir agosto. Protestos de caminhoneiros na Argentina continua. Já demos essa notícia na última semana e assim segue. Queda na oferta de derivados de soja é possível, porque vai reduzir o esmagamento, dadas as margens ruins. Estamos monitorando tudo aquilo que é importante. Então, hoje, me parece ser um dia de recuperação para as commodities, mas ainda com muitos sinais de alerta. Por que a gente está falando de uma recuperação na carona da China? Xangai, que é a cidade mais populosa da China, que ficou em lockdown, né, extremo por 8 semanas, né? São 2 meses de quarentena, de lockdown, de restrição, declarou vitória contra a Covid-19. Pois é, mais uma vez. Mas os mercados reagiram bem a isso, segundo a análise aqui do meu amigo Eduardo Vanin, também da Agrinvest. O Jefferson já está na sala, já ele vai estar aqui conosco. E olha só, abre aspas para o senhor Eduardo Vanin. As pessoas comentam que já viram esse filme antes, mas os mercados na China reagiram bem. Forte alta para o setor de restaurantes, viagens e hotéis. As ações da Air China subiram 3,8%. E as ações da Yum China, maior rede de restaurantes na China, subiram 2,9% nesta segunda-feira. As ações da Meituan, maior empresa em volume de vendas de delivery de comida e alimentos, subiram 13,5%. Só que todas essas empresas, no acumulado do ano, ainda apresentam perdas. Também pudera. Nós temos aí, estamos terminando o 6º mês de 2022. Desses 6 meses, 2, Xangai e a China toda ficou em lockdown, não é verdade? Então, o consumo chinês está duramente comprometido, mas está começando a dar sinais dessa volta à normalidade, o que é completamente importante para a gente entender a demanda por commodities daqui em diante. Na última sexta-feira, eu entrevistei o economista, especialista em economia internacional e professor do INSPER, o Roberto Dumas Damas, que nos dizia o seguinte: olha, Carlinha, no primeiro momento, essa recessão realmente pode pesar sobre as commodities e a gente vê esse efeito manada dos fundos, né, se desfazendo das suas posições ali nas commodities e caminhando para outros ativos mais seguros. Mas, na sequência, ela vai ter que ajudar a puxar essas matérias-primas. Por quê? Número 1, a oferta de alimentos ainda é muito mais restrita do que a demanda está aí presente. Então, a gente tem uma oferta restrita de alimentos que vai ter que puxar os preços, né, das commodities alimentares, das commodities agrícolas, mas mais alimentares do que energéticas ou algodão, por exemplo, e vai ter que ajudar para equilibrar os preços. De outro lado, se a China quiser ter algum crescimento econômico esse ano, vai ter que investir. E para investir, vai ter que investir em infraestrutura, nisso, naquilo, vai puxar as commodities metálicas, que também são um destaque nessas baixas recentes que nós tivemos. Então, atenção a tudo isso, porque são realmente movimentos que acontecem cadenciadamente, né, meio que conjuntamente ali, e tudo isso naturalmente vai trazer um peso ali para a movimentação das commodities, mas na sequência pode ter um outro efeito. O que a gente vai precisar entender é o que o mercado vai ter, a que o mercado vai ter mais atenção nesses próximos dias. Enquanto tudo isso está acontecendo, você está formando seus custos de produção para a safra 2022-23. Confere? Pois então, diante disso, nós vamos ter que fazer o quê? Nós vamos ter que monitorar principalmente os preços dos fertilizantes, que são os insumos que mais subiram para a safra 22-23. Já é sabido que essa próxima temporada vai ser talvez a temporada mais cara para o produtor brasileiro das últimas décadas, e isso é assunto para a gente tratar
agora com o meu amigo Jefferson Souza, analista de fertilizantes da Agriinvest, que já está conosco para a gente começar muito bem essa semana, né, Jefferson? Bom dia, seja bem-vindo. Bom dia, Carla. Bom dia a todos. Muito obrigado pelo convite. Prazer estar aqui com vocês novamente. Nós é que agradecemos a gentileza de aceitar o nosso convite. Jefferson, na semana passada, vou direto ao ponto. Na semana passada, nós tivemos uma derrocada das commodities e, num movimento contrário, a gente viu os preços da ureia subindo agressivamente. Esse movimento tende a continuar e por que ele aconteceu? Então, Carla, primeiro, como você comentou, nós tivemos uma queda no preço do milho, pelo que eu estou acompanhando, e em contrapartida, um aumento no preço da ureia, ou seja, queda no poder de compra do produtor, que nós sempre enfatizamos, que é o mais importante, na minha opinião. A relação de troca do produtor sai de 61 sacas na cidade de Sorriso para 77 em uma semana. Um cenário muito complicado. Por quê? 61 sacas estava se aproximando de uma média histórica. A partir do momento que eu tenho esse aumento tão considerável, eu acendo um novo sinal de alerta. Será que esse movimento pode perdurar para cima? Ele vai voltar? Fica um sinal de alerta para o produtor. E por que aconteceu isso? Pela combinação que você falou. O preço do milho caiu e a ureia subiu. E a ureia está subindo porque nós temos uma pressão novamente pelo gás natural. Há 2, 3 semanas, nós alertávamos nossos clientes, nossos assinantes aqui, sobre esse problema. Na minha opinião, o grande vilão para as cotações dos nitrogenados nesse momento e provavelmente para o segundo semestre será o gás natural na Europa, como foi no ano passado. Mesmo sem a guerra, a Europa já enfrentava um problema bastante complicado com que as empresas por lá no ano passado reduzissem a produção de amônia ou até mesmo paralisassem a produção. E agora esse discurso volta ao mercado. Será que com esse aumento tão expressivo nas cotações do gás natural, que nós estamos vendo o contrato holandês e o contrato no Reino Unido, as plantas na Europa não podem parar também a produção no segundo semestre e, consequentemente, eu voltar a falar de um aperto no quadro de oferta e demanda, com uma Índia que precisa comprar um grande volume ainda até o final do ano, um Brasil que retoma as compras e os americanos que entram ali no último trimestre do ano. Então, você percebe que todas essas complicações levaram a um aumento de 15% para a ureia em uma semana aqui no Brasil. É muito considerável, cara. Uma semana é bastante coisa. Jefferson, a gente está aqui com um probleminha de áudio. Estou vendo aqui com a nossa técnica como que a gente pode resolver, que os nossos ouvintes estão com 2 áudios ao mesmo tempo. Vamos ver o que está acontecendo por aqui e a gente já restabelece a nossa comunicação. Vamos ver o que tá acontecendo. Não sei se é o meu microfone ou alguma coisa. Acho que não, deixa eu ver aqui. Não, né? Pois é, Jefferson, vou pedir a gentileza de você sair da sala um pouquinho e entrar novamente. Pode ser, por favor? Pode ser sim, sem problemas. Tô saindo claro, aqui. Aí a gente já continua essa análise. Vou pedir para a nossa técnica aqui. Ó, pessoal, vocês estão mandando essas informações aqui sobre o áudio, né? Ó, tem alguém aí com dois áudios. Não sabemos exatamente de onde está vindo, mas estamos aqui checando para vocês, tá? Vou pedir pro Jefferson. Ó, o pessoal aqui tá ouvindo normal no Instagram. Vamos fazer de novo o seguinte, vamos colocar o Jefferson de novo na conversa, que agora acho que vai tudo bem. Vamos lá. Tá entrando? Ah, tá entrando. É assim, senhoras e senhores, quem sabe faz ao vivo, né? Jefferson, tá me ouvindo bem? Oi, Carla, te ouço bem. E você me ouve? Ah, então tá bom. Também te ouço super bem. Tá tudo bem. Ó, você me dizia então dessa alta na ureia. Jefferson, como é que você está entendendo esse mercado do gás natural agora? Porque a gente está falando de uma série de problemas, a gente está falando de possibilidade de novas sanções à Rússia. O mercado ainda está muito incerto, muito nebuloso? Bastante incerto, cara. Bastante incerto dos dois lados, né? Nós temos esses dois lados, tanto do fertilizante como do gás natural. Eu diria para você o seguinte, se nós não tivéssemos esse problema que nós tivemos há 2 semanas, uma escalada muito grande do gás natural, por exemplo, na Holanda, os preços da ureia no Brasil, eles teriam uma tendência de queda até pelo menos o início de julho. Nós estávamos caminhando para isso. As cotações da ureia no mercado custo e frete estavam sendo negociadas a $530. Tinha uma perspectiva até, inclusive, de chegar a $500. Mas só que há 2 semanas o gás natural explodiu lá na Holanda e, consequentemente, nós vimos uma resposta muito rápida por parte da ureia também, subindo forte. Então, consequentemente, o produtor teve uma janela bastante importante, nós até falávamos sobre essa janela.
analisando a relação de troca, que era uma relação que vinha de uma queda bastante importante, e agora, infelizmente, em uma semana nós vemos uma mudança muito grande nesse cenário. Infelizmente, foi rápida. Na quinta-feira retrasada, eu me lembro que nós mandamos um alerta aqui para os produtores, mostrando que o mercado futuro de nitrogenados, tanto nos Estados Unidos, como no Egito, como também no Brasil, já começava a esboçar alguns sinais de aumento no preço pelo gás natural. Então, lá na quinta-feira, se o produtor tivesse pensado em alguma coisa, ele conseguia ainda comprar alguma coisa bem atrativa no mercado brasileiro de ureia. Conseguia. Infelizmente, na quarta-feira passada, que nós vimos uma mudança acentuada, com as empresas, inclusive, retirando suas listas em alguns momentos. Porque existia uma possibilidade de uma correção maior no custo de frete. E aí, consequentemente, você vê um aumento. E, Jefferson, é interessante que isso tudo aconteceu num momento também onde nós tivemos um aumento do dólar frente ao real, o que pode ter trazido um cenário ainda mais complexo para o produtor brasileiro. É exatamente isso, exatamente. Então, nós tivemos uma contribuição por parte dos preços em dólar por tonelada, e aí, quando nós fazemos a conversão, nós vemos o quê? Um aumento ainda maior em reais por tonelada, infelizmente. E o produtor está muito atrelado a isso, né? A compra em real por tonelada fica muito presente. Então, se ele vê um aumento nessa magnitude, também as compras antecipadas acabam segurando um pouco. Qual que é a coisa importante que eu vejo, Carlos? E não é só aqui no Brasil, mas internacionalmente falando. Na semana passada, quando nós vimos esse aumento para os preços da ureia, olhando as referências no Egito, nós vimos uma movimentação também grande de compra por parte dos importadores internacionais. Eles estão vendo que esse cenário de aumento ele pode ser um pouco mais duradouro. E aí, consequentemente, prejudicar um pouco a margem, assim por diante. Então, nós tivemos 2 pontos. Primeiro, o gás natural. E segundo, uma demanda que estava um pouco retraída, ela volta a ser representativa. Jefferson, isso chegou para os outros fertilizantes e essa movimentação, por exemplo, foi uma movimentação da ureia, ela impacta imediatamente nos demais grupos de fertilizantes, dando algum sinal para os participantes ali do mercado, ou eles caminham de forma muito independente e principalmente nesse momento carregam essa independência mais forte? Como é que ficou esse movimento e o impacto disso para os outros grupos de fertilizantes? Se nós olharmos, primeiro deixa eu até dar uma separada, olhando ainda os nitrogenados, eu não vi nenhum impacto tão acentuado para o sulfato de amônio, por exemplo, olhando as referências custo e frete. Nós não tivemos, mas certamente vamos ter uma correção. Pelo andar da carruagem, nós temos a grande tendência de ver uma correção já para o sulfato de amônio. Olhando o cloreto de potássio, ele segue estável na semana passada, olhando 1.100, 1.075 custo de frete Brasil. Para o MAP, nós vemos também os preços próximos a $1.000. Lembrando que lá no mês de abril, comecinho de abril, as cotações do MAP estavam a $1.300. Agora, nós estamos acompanhando ele se aproximando de $1.000, com uma leve queda até mesmo o custo de frete. Agora, esse movimento do preço do gás natural pode afetar um pouco as cotações também do MAP, por exemplo, que depende da amônia para a sua produção. E aí afeta também os fosfatados. E que caminho a gente deve fazer, portanto, a partir de agora, Jefferson? A gente tem que ter atenção a mais algum outro fator ao lado dessa condição? Temos que nos atentar a isso de uma outra forma? O produtor tem que garantir algumas compras agora, evitando um momento onde os preços possam subir ainda mais? O que você está entendendo agora da tradução disso tudo para o produtor brasileiro, para a formação das nossas relações de troca? Olha, Carla, primeiramente, mais do que nunca, aquela conversa que nós tínhamos de que cada caso é um caso, ele faz muito jus nesse momento. Nós tivemos um exemplo na semana passada, na terça-feira, o produtor conversou comigo, ele falou, consegui comprar uma ureia, referência Rio Grande do Sul, Porto de Rio Grande, é R$3.200, um exemplo prático, 3.200. Na quinta-feira eu conversei com o mesmo produtor, ele comentou comigo que a ureia lá, que ele pagou 3.200, ela estava a 3.900. Esse mesmo produtor que eu conversei, ele falou assim, tomei a minha posição. Outro produtor, ele não conseguiu comprar uma ureia, por exemplo, nessa faixa de 3.500. Ele já sentiu um aumento maior. Nós já estávamos falando de uma ureia no Mato Grosso, na quinta-feira, próxima a R$4.000. Então, cada caso é um caso. O produtor ele tem que consultar as empresas, ver quais empresas estão trabalhando com preço mais atrativo ou não. E, sobretudo, Carla, fazer esse gerenciamento do risco. Ele precisa vender o milho, se ele comprar essa ureia, para ele travar essa relação de troca atualmente. Nós temos um risco nas duas pontas, um risco no nitrogenado e também no preço do milho. Caso o preço do milho continue uma derrocada, a relação dele piora ainda mais, que não é vantajoso no final.
Então, mais do que nunca, essa gestão de risco ela é muito importante num cenário incerto como o que nós vivemos agora. Ele precisa fazer essa gestão das duas pontas, tanto do grão como também do fertilizante. A gente vê uma recuperação importante hoje das commodities em relação à última semana, mas o milho é uma exceção hoje, né, Jefferson? Cai quase 1% na Bolsa de Chicago agora, no momento onde tudo isso está acontecendo. Nessa última semana, para começar nessa segunda-feira, as relações de troca apresentaram uma piora para o produtor? Apresentaram. Como eu até comentei no início, nós estávamos com uma relação de 61 sacas referência a Mato Grosso, isso pensando no milho 23, claro. E Sim. Agora nós já trabalhamos com uma relação superior a 75 sacas, mais ou menos. Olhei. Pela combinação, né? Vamos lá, a ureia subiu forte, bem forte, e o milho teve uma retração. Consequentemente, certo. Você piora o poder de compra do produtor. Você diminui o poder de compra dele, infelizmente. É essa a situação que nós estamos vendo nesse momento. Certo. Jefferson, para a soja, o que a gente pode destacar quando a gente pensa em relações de troca? Carla, primeiramente, em relação à soja, nós também tivemos uma queda na semana passada, o fertilizante estável, o cloreto e o MAP, pelo que eu estou acompanhando, a relação de troca, infelizmente, deu uma piorada pela soja agora, pela soja. O produtor tem uma janela cada vez menor, isso é um fato, Sim. Pensando na soja 23. Ele tem que ficar atento a um ponto que eu chamo de logística, obviamente. Ele tem que ficar atento a essa logística. Nós já tivemos problemas no ano passado em relação a tudo isso, e agora também, eu acho que além de preço, ele tem que olhar essa janela de entregas do fertilizante dele para ele não ter preocupações na hora de começar os seus trabalhos de semeadura. Acho que esse é o ponto mais importante. Embora, Carla, nós temos um sentimento hoje, até olhando as importações, eu destaquei recentemente, de acordo com os dados do Ministério do Comércio Exterior, nós temos uma importação recorde para o período de janeiro até maio. Nós não temos precedentes para esse volume. Os estoques realmente estão muito elevados. Só que, além de preço, o produtor tem que ver essa logística interna. Como que nós vamos estar daqui a um mês e meio? Então, é um fator importante. A relação de troca teve uma queda em relação ao pico atingido no mês de abril, mas ela ainda está distante do mês de fevereiro, que é o período que antecede a guerra envolvendo a Rússia e a Ucrânia. Mesmo com a queda, nós estamos distantes daquele período. Quando nós olhamos em relação à média, nós estamos muito distantes, o que sinaliza cada vez mais que o produtor deve reduzir a sua adubação. Provavelmente ele vai fazer esse movimento. Nós estamos acompanhando, até fizemos um levantamento recente com produtores, fazendo uma pesquisa aqui com os nossos clientes. A grande maioria deles comentou que irá reduzir nas áreas que são possíveis. As áreas novas é uma outra conversa, mas nas áreas mais consolidadas, eles irão reduzir a adubação. Ou seja, a gente vai ver uma confirmação de um cenário que a gente vem conversando desde o final do ano passado, né, Jefferson? E a gente viu isso se estendendo. Jefferson, você citou a questão do cloreto de potássio e citou a questão das importações recordes. Todos esses números, eles continuam te impressionando ou eles fazem sentido para ti diante de todo um movimento que nós tivemos do governo brasileiro de garantir esses produtos russos chegando ao Brasil? Como é que você está entendendo essa nossa importação recorde de fertilizantes? Olha, cara, realmente ele impressiona, na minha opinião, ele impressiona, porque nós não trabalhávamos com esse cenário em fevereiro, as empresas não trabalhavam com isso. Nós tínhamos Sim. uma perspectiva de redução na oferta brasileira, nós tínhamos essa perspectiva. Agora você percebe que o discurso é muito diferente lá de fevereiro. As coisas elas foram caminhando a partir do mês de março, mês de abril, mostrando que, além da Rússia continuar exportando, nós tivemos um aumento muito considerável nas importações de produtos vamos pegar o cloreto de potássio canadense, nós tivemos um aumento bastante considerável de super simples do Egito. O Egito aumentou a participação no mercado brasileiro em 170% de janeiro até maio. Nós tivemos um aumento considerável da Nigéria, por exemplo. Então, além da Rússia continuar, os outros países também aumentaram a participação. Porque o risco era muito grande. Nós tínhamos essa concepção. E as empresas, para prevenir ou mitigar esse risco, obviamente, elas anteciparam as compras. E, consequentemente, nós estamos vendo hoje a importação recorde aqui para o Brasil. Nós devemos consolidar o primeiro semestre com um número bastante expressivo, garantindo a nossa soja e caminhando para garantir as demais culturas, ao que tudo indica. O maior problema, na minha opinião, ele foi superado. Lá em fevereiro, depois da guerra, início de março, ele era muito presente no mercado, cara. Pode ter certeza disso. E o que leva a esse aumento nos estoques era esse risco que nós tínhamos lá.
As empresas elas observavam que o mercado realmente pode passar a ter um colapso se a Rússia deixar de exportar. E aí eles anteciparam as compras, aumentando em outros locais. Ou seja, aquele risco de desabastecimento que era uma sombra em cima do agronegócio brasileiro parece que se dissipou. Parece que sim. Ao que tudo indica, sim, né? Se até agora nós não tivemos nada presente, provavelmente nós vamos continuar tendo importações bastante grandes e fertilizantes. Qual que é o ponto? Provavelmente no segundo semestre, o comprador, eu digo o importador, ele vai ficar mais atento à demanda. Porque hoje nós vemos algumas empresas com uma situação complicada em relação ao estoque aqui no Brasil. Estão com os estoques bastante elevados. Então, eles vão ficar mais atentos a essa questão da demanda por parte do produtor, provavelmente. Eu acho que nós não vamos terminar o ano com tanta importação assim. Provavelmente tende a diminuir por esse lado da demanda do produtor, que deve ser menor nesse ano. Jefferson, a gente está o tempo todo falando sobre esse comportamento do produtor, né? Você mostrou ali, trouxe algumas orientações do que ele precisaria fazer, já afirmou mais de uma vez que as janelas deles não só estão mais curtas, como estão menos frequentes. Ele tem aproveitado essas janelas, você tem visto um aumento das negociações com os fertilizantes, o produtor está avançando com os seus negócios ou está atrasado em relação a anos anteriores, às médias, ao ano passado? Como é que a gente está nessa compra, nessa aquisição dos insumos, na aquisição dos fertilizantes? Ele está atrasado ainda, cara, tanto para o safrinha como também para a soja. O produtor brasileiro ele está mais cauteloso para comprar. Nós temos um caso emblemático no Rio Grande do Sul. Conversei com alguns produtores que precisavam da ureia para o trigo, não tinham comprado ainda. Veja a janela, extremamente curta. Então, o produtor está deixando para realmente a última hora, porque a relação ela não é favorável para você antecipar. Essa queda na ureia, ela trouxe algumas negociações antecipadas para o milho safrinha 23, no Mato Grosso. Depois ela deu uma recaída. E na semana passada nós vimos um bom volume novamente sendo comercializado no mercado brasileiro. Devido a esse aumento, o produtor falou, poxa, será que o problema vai continuar? O aumento vai ser um pouco maior? Então ele saiu às compras na semana passada. Vamos ver como é que vai ser essa semana em relação a esse apetite do produtor para o milho safrinha 2023. Qual que é a característica interessante, Carla, que eu estou analisando agora? O produtor que comprou para a soja, já está tudo garantido, ele está olhando o milho safrinha 23. Só que os produtores que ainda não compraram para a soja, obviamente, eles não estão de olho no milho safrinha 23. Sim. Então você vê essas duas pontas aí também. Existe um percentual de produtores para a soja, que ainda não compraram, isso é muito regional, obviamente, e uma grande quantidade para o milho safrinha 2023. É uma preocupação, né, Jefferson? Porque não só eles entraram, então foram às compras na semana passada com os preços subindo, como eles foram às vendas também para vender milho, para vender soja, com os preços em queda. Então, quer dizer, a gente ainda precisa refinar a gestão, o produtor ainda precisa continuar buscando educação financeira para participar do mercado, mas em momentos mais oportunos, né? Não sair comprando fertilizante quando está subindo, com medo de subir mais, e nem vendendo grão com medo de cair mais. Exatamente. Tem que aproveitar essas oportunidades de queda, né, cara? Eu vejo assim, inclusive nas conversas que nós tivemos, como eu falei para vocês, citei o exemplo há 2 semanas, esses sinais do gás natural, eles começaram a ser apresentados no início do mês de junho. Nós começamos a ver algumas preocupações, inclusive eu falava, o calcanhar de Aquiles para os nitrogenados realmente é o gás natural. Realmente é o gás inundador. Eu, particularmente, achava que nós teríamos algum reflexo um pouco mais para frente, no início de julho, mas não. Nós tivemos um reflexo antecipado disso ainda no mês de junho, devido a uma escalada muito grande do gás. As empresas de nitrogenados, elas ficam preocupadas, porque nós já vimos esse cenário recentemente. Nós já vimos todas essas complicações em relação à oferta de gás natural para a indústria europeia de nitrogenados. E a partir do momento, reafirmo, que você tem um gás caro, que você tem uma oferta em xeque, significa que as margens das indústrias elas acabam caindo muito no continente europeu e, consequentemente, elas reduzem a produção ou até mesmo param. E aí você gera no mercado um choque de oferta e demanda. Sabendo que nós temos que ver ainda alguns leilões da Índia até o final do ano, o Brasil tem que comprar mais e os Estados Unidos voltam a comprar também. Então você percebe que essa demanda que hoje ela é fraca, ela tende a despertar no segundo semestre.
Pois é. A gente tem que analisar tudo num conjunto. Inclusive, Jefferson, para a gente finalizar, eu queria ainda a sua perspectiva sobre a China, porque nós vimos que desde outubro permanece a ausência da China nesse mercado. Você já alertava sobre isso, você já falava, não acho que volta. Carla, não vamos contar com a volta da China, principalmente aí para os fosfatados, o quanto antes. E realmente a China segue ausente do mercado, né, Jefferson? Ela está participando um pouco mais agora, cara. Nós vimos olhando internacionalmente, recentemente nós tivemos um leilão por parte do governo de Bangladesh, comprando DAP, MAP, melhor dizer, DAP, corrigindo, DAP no mercado internacional, e a China participou com a metade do volume, mais ou menos 400 mil toneladas, das 800 mil toneladas. Então ela volta, inclusive essa notícia que eu estava acompanhando você falando sobre essa possibilidade de Xangai, etc., voltando, né? Saindo desse problema do Covid, traz um pouco mais de esperanças para o mercado. O que é importante, cara? Eu estava fazendo um levantamento. Se nós pegarmos aí os meses de março e abril, a China reduziu em 40% as exportações de fertilizantes desse ano. Ela exporta muito sulfato de amônio, inclusive é o maior fornecedor para o Brasil. E o sulfato ela não parou de exportar no ano passado. Ela continua. E, consequentemente, claro, nós temos uma tranquilidade maior para esse ponto de nitrogenado. Agora ela volta, aos poucos ela está voltando. Com o aumento dos casos de Covid no mês passado e até mesmo um pouco antes, nós vimos o mercado um pouco apreensivo em relação a isso. Até existiam algumas ofertas da China, mas o mercado não estava tomando posição. Agora ela volta com um pouco mais de força. Eu acredito que no segundo semestre eles superarem esse problema, nós podemos ver uma participação maior da China em fosfatados, por exemplo. Mas ainda é um risco, cara. É um risco por parte da China. Bom, fato é que os sinais de alerta permanecem, tivemos momentos melhores para compras, mas o produtor ainda precisa ter atenção a essas janelas que ainda podem se abrir. Em suma, a nossa conversa fala sobre isso, né, Jefferson? Exatamente. Cara, esse exemplo da ureia é o mais, eu acho que emblemático, né? Vamos lá. Uma semana, 15% de aumento contra 47% de queda nós tivemos do dia 1º de abril até o dia 15, mais ou menos, de junho, né? Então, você percebe a volatilidade que nós estamos enfrentando para o mercado de fertilizantes, o que não é algo comum se nós pegarmos em anos anteriores. Essa volatilidade, ela assusta bastante, porque nós não estávamos acostumados com esses movimentos no fertilizante. E agora nós estamos vendo muito bem. Por isso que a gestão é muito importante do lado da compra também. Uma semana, nós estamos falando de $100 a mais nos preços da ureia no Brasil. $100. É muita coisa, cara. É muita coisa. Jefferson, sempre bom ter você com a gente, sempre bom ter as suas análises muito detalhadas e muito amplas. Obrigada mais uma vez por aceitar o nosso convite, por estar conosco aqui no Bom Dia Agronegócio. Você é sempre muito bem-vindo. Obrigada. Carla, muito obrigado. Uma excelente semana a todos e bons negócios, claro. Obrigada. Excelente semana para você também, meu amigo. Até a próxima. Um abraço. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Senhoras e senhores, o grande Jefferson Souza, né? Eu sempre falo sobre esse detalhamento das análises do Jefferson, né? Hoje ele se destaca como um dos principais analistas de mercado de fertilizantes do país, está em todo canto levando essas informações, então ele é realmente uma referência muito importante. E ele traz essas pontuações completamente determinantes para o produtor brasileiro. Que pontuações são essas? Tenha atenção à sua gestão, à sua relação de troca, porque os preços da ureia subiram 15% em uma semana. Como é que você está preparado para passar por este momento? Então, esse é o questionamento do Jefferson, e quando eu falo em questionamento, eu falo também em orientação, né? E nós vimos exatamente esse movimento contrário, uma despencada no milho, uma disparada na ureia. Hoje, o gás natural, que continua muito alto e deve continuar puxando a ureia, como explicou o Jefferson, ele vem num mesmo momento onde, apesar da recuperação em outras commodities, incluindo o trigo e a soja na Bolsa de Chicago, a gente ainda vê o milho ceder 1% por lá. Vamos, inclusive, falar um pouquinho sobre o milho.
nós temos baixas que nesse momento variam de 7,5 a 15 pontos nos principais contratos. Então, o julho tem 7 dólares e 42, o setembro, que é o mais negociado agora, tem 6 dólares e 68 por bushel, o dezembro 6 dólares e 58, o março 6 dólares e 64. O que está motivando, ou em partes pelo menos, né, essas perdas aí no mercado norte-americano de milho? Nós temos toda a safra norte-americana em desenvolvimento. Então, a safra 22-23 dos Estados Unidos está acontecendo nesse momento, tem preocupações em relação, naturalmente, ao clima, e a questão climática vai continuar no centro das análises, no radar dos traders, porque é o principal fundamento nesse momento. A gente tem outros fatores, outras variáveis, mas entre os fundamentos, este é o principal agora. Então, a gente tem esse monitoramento, e a gente tinha na semana passada, até o começo da semana passada, os mapas climáticos para o Corn Belt mostrando alguma preocupação com o clima, né? Eram semanas de temperaturas muito acima da média e chuvas abaixo. A gente começou a ver a mudança nesses mapas, e na última entrevista, inclusive, que o Eduardo Vanin deu aqui para nós também da Greenvest, ele falava sobre isso. O mapa que sai de manhã já não vale à tarde, tamanha mudança que a gente vem registrando. E neste final de semana, segundo uma apuração do Grupo Laboro, pelo seu Ginaldo Souza, que é o seu diretor-geral, né, nós tivemos ali boas chuvas durante o final de semana em grande parte de Illinois, leste de Iowa e Minnesota, que, abre aspas para o seu Ginaldo, sem dúvida, traz alento para as lavouras das regiões específicas e alcançadas. No entanto, a maioria do Corn Belt e do meio oeste precisam de chuvas no curto prazo. Os índices pluviométricos recebidos nessas regiões variaram de 20 a 60 milímetros. Assim, qual que é a atenção do mercado a partir de agora? É olharmos, número 1, o Crop Progress, que sai hoje às 5 da tarde, que é aquele relatório semanal de acompanhamento de safras do USDA, o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos. Então, toda segunda-feira, às 17 horas, nós temos essa condição, né, a condição das lavouras, que é divulgada ali toda segunda-feira. Então, quanto nós temos em condições boas ou excelentes, regulares, ruins ou muito ruins. Mas mais do que isso, a gente está ali dividindo a atenção com os dados de área que serão revisados e chegam num novo boletim trimestral do USDA no dia 30 de junho, quinta-feira, tá? É a primeira de 4 revisões de área que o USDA vai fazer para a safra 22-23, como faz para todas as outras safras. Então, o mercado está muito a risco, mercado de grãos essa semana, porque tem relatório do USDA, tem acompanhamento de safras e tem a questão climática. Olha só, o clima para o meio oeste será um pouco mais chuvoso para a janela de 6 a 10 dias. As temperaturas continuarão elevadas. O mercado vai se preparando para a primeira revisão diária. Esse relatório foi feito durante a primeira semana de junho, portanto, trará uma realidade parcial, tá? Naquele momento onde foi feito esse relatório, como explica Eduardo Vanin, o milho estava plantado em 94%, a soja em 78%, o algodão em 84% e o trigo de primavera em 82%. Quais são as expectativas que nós temos para este relatório? Milho, tá? Milho, 89,86 milhões de acres. A intenção inicial, 89,49. Soja, 90 milhões e meio de acres. A intenção inicial, 91 milhões e meio. Trigo, 47 milhões. A intenção inicial, 47,4 milhões de acres. O que eu quero dizer com isso? Nós temos algumas dessas expectativas já divulgadas. Essa, por exemplo, é a expectativa da Greenvest. Na semana passada, nós tivemos uma expectativa trazida pela consultoria internacional Allendale, que é uma consultoria de grande referência para os americanos, indicando um aumento em ambas as culturas, soja e milho. E há consultorias que acreditam que teremos uma redução na soja e um aumento no milho. Então, as expectativas para esse relatório da quinta-feira, dia 30 de junho, elas são divergentes. E nessa divergência é que a gente tem que ter atenção, porque isso vai manter o mercado ainda muito volátil. Por isso a gente tem
alta na soja, baixa no milho. Entre, claro, outros fatores, mas estamos falando de milho agora. Se a gente realmente tiver uma revisão para cima nessa área e esse clima que vai se confirmando ok, né? Não é o clima perfeito, mas um clima ok. Vou pedir para o meu grande Mateuzinho aqui descolar para mim o carregador do meu notebook, por gentileza, Mateuzinho. Enquanto a gente tiver essa manutenção, a gente vai ter essa volatilidade. E aí é relatório quinta-feira, é relatório hoje, e todos esses relatórios vão chegando em primeira mão para você aqui no Notícias Agrícolas, como sempre, e fique ligado, tá? Hoje a gente vai trazer as primeiras perspectivas ali detalhadas para esse relatório diário. Acho completamente importante vocês acompanharem essas perspectivas, essas expectativas, porque elas mexem demais com o andamento das cotações. Tá bem assim? Vamos monitorando, vamos acompanhando, vamos ficando de olho, tá? Qual o Insta dele? Acho que é do Jefferson, né? Eu vou confirmar aqui, mas mais do que o Instagram, eu sugiro que vocês acompanhem também o Twitter, tá? O Twitter do Jefferson tem informações diárias sobre o mercado de fertilizantes. Eu vou deixar para vocês aqui. E já essa entrevista vai estar na íntegra, tá? Disponível para vocês aqui no Notícias Agrícolas. Vou pegar aqui para vocês o @ do Jefferson no Twitter. Ó, já tem inclusive informações aqui sobre as relações de troca. Isso aqui é produção, ó. Produção já chegou, pronto, já conectamos, é sucesso. Ó, vou deixar para vocês aqui nos comentários do Instagram o Twitter do Jefferson, tá? E vou checar aqui com o @ dele no Instagram, no Instagram, que eu não sei de cabeça, tá? Ó, mas sugiro que vocês acompanhem pelo Twitter, que é sucesso, tá? E vamos ver aqui pelo Instagram. É muito boa essa coisa de redes sociais, né? Realmente é completamente importante que a gente traga essas perspectivas pelas redes sociais, esse espaço que as pessoas têm, né, para fazer os seus comentários, enfim. Agora, já a gente vai falar sobre redes sociais, o que a senhora Anitta falou lá em Portugal sobre o Brasil ser terra de ninguém, né? Ela entende muito de Amazônia, falou que lá é terra de ninguém. Já a gente vai comentar sobre isso e eu quero saber a sua opinião, tá? A grande conhecedora da lei ambiental desse país, grande conhecedora, Anitta, né? Sua referência para direito ambiental. Instagram do Jefferson, tá? Aqui, ó. souzajeff.s, tá? Instagram do Jefferson Souza. Inclusive, se você quiser ir colocando aí seus comentários sobre o que disse a Anitta, fique à vontade, tá? Este é um canal democrático com a graça de Deus. Olha só, o Luiz Otávio Vonsolski. Carla, eu acompanhei as chuvas no Corn Belt e choveu praticamente em todas as regiões, de Minnesota ao Kansas, das Dakotas até Ohio. Obrigada, viu, Luiz Otávio, pela tua informação. É isso que eu tô falando. É parte disso que tá derrubando os preços do milho hoje, tá? Por isso que a gente vê baixas um pouquinho mais agressivas aí nessa commodity em relação às demais. Pessoal, para o Brasil, o que a gente tem que olhar para o milho? A questão, naturalmente, cambial. O dólar abriu os negócios dessa segunda-feira próximo da estabilidade, tem uma pequena baixa de 0,08%, mas ainda valendo R$ 5,25. Aqui no Brasil, temos em andamento a colheita da segunda safra brasileira, o que ajuda a pressionar os nossos preços, embora a gente tenha uma boa demanda, um bom line-up, um line-up muito forte. A Pátria Agronegócios, aliás, siga esse perfil também, né? Ó, Pátria, @patria.agronegócios, tá? Sucesso também esse perfil. Siga o perfil da Pátria. Já trouxe informações aqui para nós que, vai ter essa pressão inicial com a chegada da segunda safra, mas os preços do milho devem ter um segundo semestre de valores elevados, fortes, firmes. Nós temos essa condição, estamos acompanhando. Tem a questão cambial, tem a questão da colheita da segunda safra, tem a questão climática, tem a questão da cigarrinha e de tudo isso impactando em uma safra que vai chegar menor do que o inicialmente esperado, mas maior do que a do ano passado. Esse line-up, que segundo a Pátria, é 6.000% a mais na exportação. Então,
em relação ao ano passado, que não tínhamos milho para exportar, esse ano temos e devemos colocar para fora esse milho, além de atender adequadamente a nossa demanda interna. E como é que está o preço na B3? Vamos checar diante de tudo isso? Ó, estou falando da Pátria, colheita de milho segunda safra atinge quase 20% da área no Brasil, diz Pátria Agronegócios. A colheita de milho segunda safra atingiu até essa sexta-feira 19,9% da área semeada no Brasil, um avanço semanal de 5,2 pontos percentuais, tá? Os trabalhos estão adiantados em relação à média histórica para o período, que é de 15,15%, segundo os dados apurados pela Pátria. Abre aspas para o comunicado da consultoria. Os relatos de colheita no centro-norte do país seguem satisfatórios, alguns recordes, especialmente no Tocantins, enquanto no centro-sul a decepção produtiva vem tomando conta do avanço da retirada da safra em campo. De fato, o Goiás, Minas Gerais foram dois dos estados que mais sofreram com as perdas na segunda safra de milho, tá? Então é importante você acompanhar. Essa notícia já está disponível para você aqui no Notícias Agrícolas, tá? Então, fique de olho, fique ligado, tá certo? Vamos ver como é que tá o preço do milho na B3, dados os números de colheita. Temos preços em queda, tá? O julho, R$ 86,64, uma baixa de 0,9%. O setembro cai 1,07% para valer R$ 89,43. O novembro, R$ 91,80, uma perda de 0,86%, tá? Ou 0,9% também de baixa para o contrato novembro. Então, milho na B3 em baixa, acompanhando Chicago e de olho nos seus próprios fundamentos, tá? Esse é o mercado de milho nesse início de semana aqui para o Brasil, ok? Ó, tá faltando demanda para o milho subir na exportação, o Caxambu Filho. Pois é, vamos entender, porque a gente tem uma demanda, agora a gente precisa entender como ficam as compras daqui para diante, né? Aliás, vamos ver se a gente já consegue pegar a análise do Vlamir Brandalize para essa nova semana, né? Vamos ver se a gente consegue aqui a semana que entra, pelo Vlamir Brandalize, tanto para soja quanto para milho, né? Vamos ver se temos já estas informações. Vou checar aqui para vocês, espera aí. Vamos lá embaixo. Vamos ver. Semana que entra, senhoras e senhores, Vlamir Brandalize não nos falta nunca. Ó, o mercado do milho nesses próximos dias e agora já fechando o mês de junho, entrando julho, vai ter muita oferta de produto novo chegando para o mercado interno e para novos negócios na exportação. Porque a tendência é de que muito produto deve chegar em julho e dessa forma o apelo para venda deve crescer e os negócios devem fluir mais forte. Temos muitos produtores que apontam que vão colher e vender parte do milho para pagar insumos que foram comprados com pagamento previsto julho e agosto. E assim, devendo vir com a venda do milho para fazer caixa e quitar esses compromissos. Dessa forma, o mercado deve seguir com ofertas crescentes nesta semana. Olhos nos portos que irão direcionar as cotações no mercado interno. Então, olho vivo na formação dos preços do cereal nos portos e entender como isso fica para o fechamento, para a liquidez ali no mercado interno. Outro ponto de atenção que o Jefferson levantou: logística. Os preços dos fretes estão elevadíssimos, tendem a continuar assim, dados os preços dos combustíveis, e a gente vai ter que também fazer esse monitoramento, tá? O peso das despesas logísticas na formação dos preços de liquidação ali no interior do país, eles vão ser bastante importantes, tá? Então tenha também em mente que você vai ter que colocar um pouquinho a mais aí na sua despesa logística. Certamente você, produtor que está acompanhando esse mercado, já sabe disso, né? Já sabe que a tua logística tá lá em cima e subindo, né? Então, essas são as informações para o mercado do milho. Pessoal, na soja, e percebam que sobem também os futuros do óleo e os futuros do farelo, né? Embora a gente veja também uma certa pressão que chega dessa melhora do clima norte-americano, de outro lado a gente vê algum alívio ali vindo da China. E toda essa volta à normalidade na nação asiática poderia trazer uma volta do consumo chinês.
Ah, Carlinha, mas na semana passada você falou que os estoques de grãos e os estoques de farelo por lá triplicaram nos últimos 3 meses. É verdade. Só que a China ainda precisa fazer algumas compras, né? De até o final do ano, cerca de 18 milhões de toneladas, ali pelo menos até novembro. Precisa já cobrir setembro, que ainda não está completamente coberta, para estar adequadamente abastecida. Então, talvez a volta, né, parcial, ao menos, da normalidade em algumas regiões, principalmente Xangai, ela vai trazer esse impacto positivo para o mercado, esse alívio, esse respiro, né? É isso que a gente vai ter que entender se permanece ao longo dessa semana, ao longo destas próximas semanas desse mês de julho, porque, como eu falei, vai caminhar ali paralelo com as questões todas do clima nos Estados Unidos, né? Então, a gente vai acompanhar isso bem de pertinho, tá? Mas é importante que a gente olhe e acompanhe. Mais do que isso, temos que acompanhar também a suinocultura lá na China. As margens do suinocultor melhoraram muito diante das baixas dos preços do milho e também do farelo de soja. Ambos em queda, melhoram as margens do suinocultor, que inclusive pode caminhar para voltar a bater os animais em pesos normais. Isso reflete em mais consumo de alimentação animal, porque vem os suinocultores chineses, e aqui no Brasil também, reduzindo o peso do abate dos seus animais para diminuir os seus prejuízos. E a suinocultura melhorando lá na China melhora também para a sojicultura global, certo? Então temos essa situação. Olha só, os futuros do suíno vivo continuam subindo forte. A notícia de que Xangai está retomando suas atividades, inclusive seria um motivo de alta para essa movimentação aí dos suínos, né? Ó, as ações da Muyuan, maior empresa chinesa de produção de suínos, subiu 2,95%. No ano, a Muyuan conseguiu hoje reverter, olha que importante, hein? Conseguiu reverter hoje as perdas acumuladas das 16 empresas chinesas envolvidas na cadeia da carne suína. Pelo menos 8, olha aí, a notícia é importante, hein? Pretendem aumentar a produção de carne esse ano. Tava aí uma informação que eu não esperava dar nas próximas semanas. Olha que bom. A recuperação de mais de 35% dos preços da carne suína em relação ao fundo atingido em março desse ano é o motivo principal. Essa é a grande possibilidade de mudança no ciclo de redução de esmagamento de soja na China. O processamento deverá encerrar a temporada 21-22 perto de 88 milhões de toneladas e as importações perto de 90 milhões na análise nos cálculos da Agriinvest, tá? Caso isso aconteça, esse será o menor volume desde o ano da peste suína africana na safra 18-19. O USDA, no entanto, está otimista. Vê aumento do processamento para 96 milhões e importações em 99 milhões de toneladas. Esses números fazem sentido em um cenário de recomposição de estoques na China e aumento do peso médio de abate dos suínos. Senhoras e senhores, então amarre todas essas informações, dê um laço e entenda que, de um lado, temos ainda o financeiro completamente incerto e nervoso, e de outro, fundamentos que começam a se alinhar do lado positivo. De um lado, de outro, entender como é que vai ser ainda incerto o clima e a nova safra norte-americana, ok? Muita água ainda para passar debaixo da ponte da formação do preço da soja. Aqui para o Brasil, some a isso, a questão cambial e também a baixa nos prêmios recente que nós tivemos aí nessas últimas semanas, tá? Tivemos uma baixa considerável dos nossos prêmios aqui no Brasil, ok? Essas são as informações do mercado da soja, certo? Bom, senhoras e senhores, são 9 horas e 35 minutos pelo horário oficial de Brasília. Hoje, como tivemos aí uma conversa muito rica, né, com o Jefferson no começo do nosso Bom Dia Agro, eu vou aqui só passar rapidamente por alguns mercados, tá? Entre eles, a questão, naturalmente, do boi gordo, com informações do aplicativo AgroBrasil com Z. Baixe este aplicativo, não se esqueça, @AgroBrasilApp. Ali
tem um caminho para você baixar esse aplicativo. Carlinha, por que você fala todo dia desse aplicativo aqui? Porque, eles nos trazem as médias atualizadas de negócios realmente efetivados nos principais estados pecuários. Então, a gente está falando de Mato Grosso do Sul, Goiás, Minas e São Paulo. No aplicativo tem mais estados, tem mais frentes do mercado, reposição, fêmea, boi magro, aquela coisa toda, bezerro, tudo mais. Tem o termômetro das escalas de abate, tem o termômetro dos frigoríficos e é um sucesso. Então, você vai baixar esse aplicativo para acompanhar o mercado por essa perspectiva, tá? E vai também poder fazer o registro dos seus negócios, se você está no mercado pecuário, o registro dos seus negócios por lá. Médias da última semana, tá? Para a gente começar esta semana. São Paulo, R$ 319,33 por arroba. Mato Grosso do Sul, R$ 296,78. Mato Grosso, R$ 299,23. Goiás, R$ 291,90. Minas, R$ 310,19, tá? Preços à vista, livres de impostos, fechamento da última semana, ok? Escalas que terminaram a última sexta-feira e é assim que a gente vê a semana começar. São Paulo, 8,4 dias. Mato Grosso do Sul, 8,6 dias. Mato Grosso, 6,2. Minas, 6,3. Goiás, 7,7 dias, tá? Terminamos com as escalas mais ajustadas, né? Nos principais estados. E como eu falei, todo dia tem informação nova ali no aplicativo AgroBrasil, com Z. E mais do que isso, tem também todo dia, entre 11h30 e meio-dia, Alexander Horta na bancada do Notícias Agrícolas, cada dia com um convidado diferente, para te trazer as informações do mercado do boi gordo, ok? Que, inclusive, está se reaquecendo, né? É importante dizer. Bom, 9h37. Alguém aqui me perguntou do café, né? Deixa eu ver aqui quem foi. O pessoal da Barreto Agro, acho que foi, né? Como é que anda o café? Vamos abrir aqui o mercado do café na Bolsa de Nova York. Temos baixas hoje para o café, tá? O setembro estável com 2,23 mais 25 por libra peso. O dezembro, $2,21 mais 30 por libra, caindo 0,07%. O março, $2,19 mais 30, uma pequena baixa de 0,09%. De acordo com a abertura de mercado feita pela Virginia Alves, nossa especialista em café, aqui no Notícias, são movimentações técnicas para começar essa semana. Não só se observa estabilidade em Nova York, mas também na Bolsa de Londres para o café Conilon, tá? Então temos ali essa condição para o mercado de café, olhando ali as mesmas situações. De um lado, fundamentos, de outro lado, o macro cenário financeiro e toda esta preocupação. O mesmo se dá para o mercado do açúcar, nesta manhã de segunda-feira, que também tem movimentações mais tímidas, né? Quer ver aqui, ó, Bolsa de Nova York, retiro o que eu disse, tá? Passou a cair mais forte, né? Passou a cair aí cerca de 0,5% nos principais contratos, todos eles, com exceção do maio, acima dos 18 cents de dólar por libra peso. O maio 23 está valendo 17 cents mais 98, tá? Então, tá mais contido. E o destaque ainda de baixa é o açúcar, que intensifica suas perdas e agora trabalha com 2% de queda na Bolsa de Nova York. Também informações apuradas na última sexta-feira, o Peri Passotti Pedro, que é o head de algodão da Stonex, nos deu entrevista e falou o seguinte: o contrato dezembro 23 está próximo dos custos de produção e caso esse ajuste negativo continue, a gente pode ver esse contrato ficar abaixo dos custos e os nossos negócios não estão avançados. Na última sexta, o Peri falou, é um momento oportuno para o produtor começar a comprar umas proteções de queda, seguro de baixa, tá? Então, olhe para essa negociação se você está no mercado do algodão, porque realmente a gente está nesse momento de pressão bastante agressiva para esses preços, para essa commodity, e você tem que olhar para isso, então, mais de pertinho, ok? Tenha atenção a essas movimentações. Senhoras e senhores, algumas informações importantes dessa manhã de segunda-feira também, além dessa questão da China, né, podendo aí retomar parte dos seus trabalhos. Plano Safra 2022-23 deve ser anunciado nesta quarta-feira, dia 29 de junho, a data foi antecipada pelo Estadão Conteúdo, mas ainda precisa ser oficialmente informada
pelo Ministério da Agricultura, né? Segundo pôde apurar Jonathan Simeão. O que a gente já sabe até agora, né? Que nós devemos ter ali um montante de dinheiro maior do que a safra 21-22, mas perto ali de 330 bilhões de reais, né? Atendendo a um pleito principal que era de 22 bilhões para subsidiar, né, para equalizar ali as taxas de juros, melhor dizendo. As taxas de juros deverão ser mais altas, né, segundo já pôde dizer o ministro Marcos Montes, e a gente está acompanhando toda essa movimentação. A gente veio dando muitas antecipações de informações, quanto de dinheiro, quanto de juros, quanto para equalizar, quanto para equalizar as taxas de juros e tudo mais. Perdão. E essa é uma informação importante. Vamos, ao longo do dia, confirmar essa data de 29 de junho, quarta-feira, tá bem? Outra informação importante. Poder de compra de adubo por agricultores melhorou em maio, aponta o índice da Mosaic. Mas aí a gente teve aquela mudança toda que o Jefferson mostrou em junho, né? A situação ainda está complicada. São Paulo reduz ICMS sobre combustíveis a 18% e projeta a queda de 48 centavos por litro nos postos de combustíveis, tá bem? Estados Unidos querem 200 bilhões de dólares para projeto do Z7 para rivalizar com o cinturão e rota da China. Investimento em logística. Dólar recua com o exterior benigno, mas riscos fiscais seguem em foco. Riscos fiscais aqui dentro, tá bem? E vamos trazendo aí as informações ao longo desta segunda-feira, ao longo desta semana, para que vocês continuem sendo os produtores rurais mais bem informados do Brasil. Senhoras e senhores, eu fico por aqui com esta edição do Bom Dia Agronegócio, mas voltamos a nos encontrar amanhã. Todas aquelas perguntas que eu não consegui responder hoje, eu vou responder para vocês nessas próximas edições também. Hoje eu quis dar mais espaço para essa questão toda dos fertilizantes, que foi uma demanda forte aí das últimas semanas, né? De informação para todos nós aqui no Notícias Agrícolas, e a gente vai acompanhando, tá bem? Senhoras e senhores, 9 horas e 43 minutos pelo horário oficial de Brasília. Muito obrigada pela companhia até agora. A gente volta a se encontrar amanhã. Boa semana para você.